aonde quer, Senhor, que os teus anjos estejam com eles agora. Espírito Santo, começa a abrir o coração para que eles possam receber a tua doce palavra. Porque a tua palavra é aquela, Senhor, que vem para desenvolver o ser humano, para nos tornarmos, meu Deus, alguém segundo o teu coração. Então, em nome de Jesus, vai fazendo algo poderoso agora na vida das famílias que nos acompanham, Senhor. Que cada pastor aqui agora, Senhor, que eles sejam tremendamente usados pela tua palavra. Senhor, que o Senhor venha derramar os mais profundos tesouros que o Senhor tem para derramar sobre o nosso coração hoje, Senhor. Deus, abençoa cada um poderosamente, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, que o teu nome seja glorificado nessa noite, Pai. Nós estamos aqui na condição de ministros do Evangelho, Pai. E em nome de Jesus, aonde a nossa voz alcançar agora, que haja libertação do Senhor, que haja mudança de vida. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Vamos lá, gente? Vamos lá? Então com vocês agora, Pastor Michel, ministrando a palavra aqui para nós. Tá contigo, irmão. Tá respondendo aí, hein? Tô gostando de ver. Queridos, abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 18. Um tema que foi nos apresentado aqui pelo pastor Dani. Uma proposta, né? Uma proposta que, como o pastor Iratan disse aqui, tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. Tem tudo a ver com a caminhada que nós traçamos. Então eu quero compartilhar com você em Mateus capítulo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse-lhes: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Eu confesso que esse texto é um texto muito esclarecedor. É um texto que ele é muito explicativo, querido. E olhando para esse texto, essa era uma pergunta que estava sempre entre os discípulos, que insistiam em classificar homens no Evangelho através de posições e recompensas. Apesar de constantes repreensões de Jesus Cristo, como diz no verso 3 e 4, eles estavam sempre com essas perguntas. Ele não repreende os homens por esperarem um reino terreno literal ou quererem estar dentro dele. Não é isso porque Jesus Cristo repreendia eles. Mas deixou claro que a entrada e a posição possuem bases diferentes deste mundo, melhor dizendo. Quando ele vem explicar o seu reino, não é igual ao que nós estamos acostumados aqui neste mundo. O reino dos céus não era como o mundo que apresentava esse tempo, esses exemplos que nós vivemos. O reino dos céus, ou o reino de Deus, se você preferir, que em grego era chamado de Basileia Touteru. Que isso? Basileia Touteru. Nunca ouvi falar disso. Grego. Reino de Deus ou reino dos céus. Original. Designa um governo ou um domínio em que Deus tem. Deus é o soberano de todo o reino. Ele é o governante. Enquanto o Evangelho de Mateus, aí é uma questão de conhecimento para você, enquanto o Evangelho de Mateus ele se dirige aos judeus, na maioria das vezes falando em reino dos céus, no Evangelho de Marcos e do Lucas ele vem falar sobre o reino de Deus, onde a expressão é essa que tem o mesmo sentido, é o mesmo reino. E agora, quando olhamos para o texto, percebemos aqui uma grande questão carnal dos discípulos. E é aquilo que a gente discutia aqui no início. Em outras palavras, os discípulos andavam com Cristo,
presenciaram seus grandes feitos, tais como a transfiguração, a multiplicação dos pães, as curas dos enfermos, Jesus Cristo ressuscitando mortos. Mas eles não tinham a maturidade para entender sobre a questão do reino dos céus. E aí eu abro um parênteses aqui. Caminhar com quem é espiritual não significa que você é espiritual ou tem maturidade para entender as coisas do reino. Não é porque eu ando com o Dani, que é um cara espiritual, ou com o Dan, que é um cara espiritual, eu tenho o entendimento espiritual ou a maturidade para entender aquilo que Deus tem para minha vida. Não, a maturidade, ela é pessoal de cada um, querido. Cada um tem que atingir a tua. Cada um tem que chegar no teu nível de maturidade espiritual e não adianta falar, é óbvio que eu andando com eles, isso contribui, é óbvio. É óbvio. Isso é óbvio, né, pastor? Mas as minhas experiências, eu tenho que adquiri-las. Eu não posso viver das experiências do Dan, eu não posso viver das experiências do Dan, não. Deus, ele tem as suas próprias experiências para você, para que você possa atingir essa maturidade para o reino dos céus. Uau. Isso é interessante, não? Muito bom. Isso é muito bom, cara. Cara, isso me abençoou demais. E trazendo para os dias de hoje, nós vemos que existem muitas pessoas assim, queridos. Preocupado com posições, preocupado com honras, com cargos eclesiásticos, querendo ser o maior, mas esquecendo que Cristo disse no verso 3 e 4, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Cara, tem que ter uma metanoia, mudança de mente. Precisa haver uma transformação. Ele vem dizendo no verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Eu acho isso muito interessante, querido. O que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: para sermos puros como criança, perdoarmos como criança, amar como uma criança ama. Eu acho louco, você já percebeu, você que tem filho, quando seu filho faz alguma coisa, você vai lá dar uma prensa nele, ele até fica com cara feia pra você por alguns instantes, mas daqui a pouco ele tá te abraçando e dizendo, papai, eu te amo, papai. O Felipe é assim, cara. É isso aí. O Felipe me quebra. Às vezes o Felipe tá fazendo alguma coisa errada, eu dou uma olhadinha pra ele, ele olha com os olhos cheios de lágrimas, ele chega perto de mim e fala, papai, me desculpa, eu te amo. Sabe o que falta pra gente? É essa pureza de coração. É nós entendemos que quando o Papai do céu, Jesus Cristo, falar não, nós temos que aprender a ouvir e continuar na caminhada. Isso é abençoador demais, cara. Quantos nãos eu recebi na minha vida? E posso te dizer, às vezes esperneei, às vezes chorei, às vezes reclamei, mas eu cheguei no entendimento que o não de Deus também significa que Ele me ama. É isso. O não de Deus significa que Ele também me ama, querido. Sabe por quê? Quando seu filho vai fazer algo e você sabe que aquilo é prejudicial, o que você faz? Filho, não. Mas você não está falando não por maldade, não. Você não está falando não porque você quer podar, não. Você está falando não porque você sabe que aquilo pode prejudicá-lo. E por amor que você tem a Ele, você não quer que ele passe por aquilo. Ou seja, quando eu falo não para o meu filho, é porque eu amo. E a mesma coisa Deus faz com a gente. É ou não é? Sim. Tá certo ou tá errado? Certo. Tá muito bem. Tá bom? Tá bom. Jesus estava dizendo para nós sermos como criança nesse texto. Mas aí eu quero entrar um pouquinho em relação ao reino dos céus. Eles precisavam entender algo muito interessante. Eles precisariam, para alcançar o reino dos céus, de uma coisa que é muito interessante nas nossas vidas, que é a ausência do orgulho da posição e o aspecto da infância aqui referido. O que é isso, pastor? É a ausência de orgulho de posição. Tem gente que ele só almeja, só acha que ele vai ser honrado quando ele chegar numa determinada posição.
E aí é aquilo que os discípulos estavam fazendo aqui. Ah, eu só sou pastor quando eu estou no altar pregando. Ah, eu só sou pastor quando... Não, querido, você é pastor quando você está dentro da tua casa. Você é pastor quando você está no teu emprego, embora você está lá para trabalhar, não para pregar. Mas a sua atitude, o seu testemunho é a tua maior pregação. Uau. Nós não temos que galgar cargos. Nós não temos que galgar posições. Não, não é isso. Eu brincava com os meninos ontem e falei, se fosse possível retirar o olhinho, para mim não teria problema nenhum. Porque o que me faz pastor não é o óleo que foi derramado sobre a minha cabeça, não. É aquilo que Deus já designou sobre a minha vida. Quase que não saiu aqui a palavra. Eu te ajudo. Obrigado, te amo. Tamo junto. Ele esqueceu de pôr a música, o rapaz. A música parou. É. Vamos lá. É aquilo que Deus designou sobre a tua vida. Eu conheço pastores que falam, uma vez eu conversava com um pastor, eu falei, pastor, qual que é a sua maior dificuldade? Ah, pastor, é não estar em cima do altar. Que isso, querido? Nós estamos sendo como discípulos, nós não estamos tendo maturidade para entender que Deus fechou os altares, nos tirou dos altares, para nós sermos pastores das nossas casas, das nossas famílias, para entendermos que o reino é muito além de tudo isso. Eu vou correr aqui para terminar. Eu quero ouvir o André. Quer ouvir o André? E é aqui que entra a maturidade, querido. Para se entrar no reino de Cristo, o homem deve compreender as suas imperfeições pessoais, a sua inteira dependência de Deus. O homem tem que entender que ele é dependente de Deus. Ele tem que entender que ele é imperfeito. E quando nós adquirimos essa maturidade, tem coisas que a gente já não se preocupa mais, né, pastor Daniel? Sim. As preocupações já não são aquelas preocupações supérfluas. Quando nós entramos nesse tema maturidade aqui, eu vou correr para terminar. A gente pode aqui usar muitos exemplos bíblicos. Nós poderíamos aqui citar muitos personagens da Bíblia que no decorrer da sua caminhada alcançaram a maturidade para lidar com essas coisas. Mas como nós estamos falando aqui sobre os discípulos, eu quero usar um exemplo aqui dentro desse contexto. Eu quero usar aqui um exemplo da biografia do discípulo André. André era irmão de Pedro, querido. O menos conhecido na leva dos primeiros 4 discípulos ali, que era Pedro, Tiago, João e André. Era o menos conhecido dessa leva. Ele não é incluído em vários acontecimentos importantes nos quais vemos Pedro, Tiago e João. Até o louvor que tem lá, Pedro, Tiago e João no barquinho, esquecido do André. Ele não é incluso em muitos desses eventos importantes. Não há dúvida de que ele possuía um relacionamento particularmente próximo a Cristo. Uma vez que em tantas ocasiões, outras pessoas foram apresentadas pessoalmente ao Mestre Jesus através de André, através dele. Ele foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado. Ele foi o responsável por apresentar seu irmão Pedro a Cristo. Seu desejo ardente de seguir a Cristo, combinado com o zelo em apresentar outros a Ele, tipifica o caráter de André. E eu acho isso muito interessante, isso me abençoou demais. André, segundo um livro que eu até indico para você ler aí, 12 homens extraordinariamente comuns. Ele era ousado, ele era destemido, ele era decidido, ele era ponderado. Não havia nada de frágil nem de melindroso em André. Mas ele era impulsionado por uma fervorosa paixão para a verdade. E estava disposto, entenda isso, estava disposto a sujeitar-se a qualquer dificuldade, e passar por problemas e lutas, e rigores extremos, a fim de agradar a quem o chamou.
André era um cara excepcional, cara. Isso se chama maturidade. André jamais pregou para multidões. Isso me abençoou demais. André, ele jamais pregou para multidões ou fundou igrejas. André nunca escreveu uma epístola. Mas a maturidade de André em Deus nunca o fez se preocupar com isso. André nunca se preocupou com essa situação. André apreciava plenamente o valor de uma alma. De uma alma. Ele apreciava isso. Ele era conhecido por levar indivíduos e não multidões a Jesus. Ou seja, o seu trabalhinho de formiga. Para você entender isso, lembre que André, ele foi o primeiro a ser chamado. Quando ele conhece a Cristo, a primeira coisa que ele faz, ele poderia buscar ali o título dele de líder dos apóstolos. Mas a primeira coisa que André faz após conhecer a Cristo é ele correr atrás do seu irmão Simão Pedro e pegar ele pelo braço e levar até a Cristo para apresentar. André, na história, ele sempre viveu à sombra de Pedro. Mas em nenhum momento isso foi problema para André. Pedro pregou para multidões, escreveu epístolas. André trabalhou aos bastidores e teve maturidade. Uau. Porque o trabalho dele edificou e mudou vidas. Ao final da sua vida, André foi pregar na Espanha. E a história diz que ele ganha a mulher de um governador para o Senhor. O governador revoltado, ele queria matar André de qualquer jeito, queria que a mulher dele negasse a Cristo. A mulher não negou a Cristo, em compensação ele pegou André, crucificou André em uma cruz em X. Não pregou, amarrou suas mãos, deixou ele lá por cerca de 2 a 3 dias para morrer. E todas as pessoas que passavam em frente à cruz, ele exortava, dizendo que Jesus Cristo era o único caminho e a vida. Uau. Se isso não for maturidade, querido, eu não sei o que é. Se isso não for maturidade para entender que o reino dos céus não é estabelecido com as coisas terrenas, eu não sei o que é. Eu não sei por qual problema você está passando, eu sei qual que é a sua dificuldade. Amém. Mas eu entendo que Cristo ele quer te dar um direcionamento, uma maturidade para você passar por isso. Porque quem não tem maturidade, ele morre no problema. Mas quem tem maturidade, ele passa pela prova adorando ao Senhor. A maturidade te traz crescimento. A maturidade, ela dói para chegar. Existe um tempo para todas as coisas. Mas quando ela chega na tua vida, a tua vida é mudada. Você já não responde mais como você respondia às situações antigas. As coisas supérfluas já não te atingem mais. O Tan falou uma coisa aqui muito interessante. Posso usar, Tan? Pode. Quando você chega à maturidade, você recebe como se fosse uma impermeabilidade. Ou seja, não infiltra mais qualquer coisa. Uau, você vai repetir isso, né? Então vai repetir isso. Eu usei dele, eu peguei dele, tá? Não infiltra mais qualquer coisa em você. Glória. Cara, seja maturo em Deus. Seja maduro em Deus. Busque sua maturidade. Posso te falar uma coisa? Eu ia levantar para ir na cama, mas não vou não. Jesus Cristo está voltando, cara. Jesus Cristo está voltando. Não é tempo mais de nós sermos meninos. O machado do bispo acho que ele deixou aqui. Não é tempo mais de nós sermos meninos. Isso aí. É tempo de nós sermos homens e mulheres maduros na presença do Senhor. A trombeta vai soar. E Jesus Cristo ele vem buscar uma noiva preparada. Uma noiva madura. Qual tem sido o seu trabalho diante dele? O que Deus vai pegar das suas mãos quando ele requerer de você? O que você vai entregar a ele? Tem um louvor que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Quantas almas poderia ao meu Deus apresentar? Talvez você não seja um pregador. Talvez você não tenha essa oportunidade de estar com a gente aqui numa live. Mas você pode ser um André. Você pode, através da sua atitude, apresentar uma alma ao Senhor. Isso mesmo. E a Bíblia fala que quando você apresenta uma alma e ele é convertido, ele é salvo, milhões de pecados são perdoados. Deus abençoe a tua vida. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado aí, porque tem muito mais aqui, querido. Amo vocês. Fica ligado aí, ó.
Acabou de estar. Mulheres. Meu amado não está. Uma pequena pausa. Aumenta o som, aumenta o som. Compartilha aí. Porque hoje nós estamos falando de maturidade. Vai, Val! Cara, que palavra boa, hein? Boa. Obrigado. Vamos continuar, Dani? Vamos continuar? Vamos continuar, deixa ele voltar aqui. Volta. O corpo aqui tá servindo. Essa aqui é a minha playlist. Senhor, eu te quero mais que tudo, mais do que ouro, mais do que prata, Mais do que qualquer riqueza. Ah, não pode cantar. Isso vai expulsar nós. Vamos para a segunda parte agora. Pastor Natan tem uma palavra poderosa de Deus para sua vida e eu tenho certeza que hoje essa live vai ficar marcada na história da sua vida. Quando você pensar em maturidade, corre lá no YouTube e escuta essa mensagem de novo. Pastor Natan, é contigo. Pastor Daniel, eu quero me servir para acrescentar, para somar ao texto proposto por você, o texto que se encontra no livro dos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 11 ao 14, que diz assim: temos muitas coisas a dizer sobre este assunto, mas será difícil explicá-las, porque vocês se tornaram vagarosos para aprender. Embora já tivessem ser mestre pelo tempo decorrido, necessitam, na verdade, de alimento, de alguém que lhes ensine novamente os fundamentos da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem bebe leite ainda é criança e não tem experiência na aplicação da palavra acerca da justiça. Contudo, o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujas habilidades foram treinadas pelo exercício constante a fim de distinguir o bem e o mal. Falando um pouco mais sobre maturidade. Quando o escritor aos Hebreus escreve, no subtítulo, algumas Bíblias vai estar lá que eles ainda não evoluíram, não cresceram como deveriam crescer. Quando a gente fala sobre maturidade, a gente está falando de um tempo muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Maturidade é algo muito importante nas nossas vidas. É preciso entender que existe um tempo em que ela deve chegar, em que ela deve acontecer nas nossas vidas, porque a maturidade ela é muito benéfica. Por exemplo, a gente, quando tinha lá os nossos 18 anos, aos 20 anos, a gente fazia loucuras, coisas que nós não fazemos hoje, eu principalmente no auge dos meus 46 anos de idade. A minha resposta a determinadas situações é totalmente diferente, porque eu cheguei a um nível de maturidade. E é claro que quando a gente fala sobre maturidade, né, cristã, maturidade espiritual, maturidade mental, os nossos pensamentos não são mais os mesmos, as nossas ideias não são mais as mesmas, os nossos costumes mudaram porque a maturidade trouxe isso para nós. Mas o grande problema, meus amigos, de falar sobre maturidade é que existem muitas pessoas que ainda estão estagnadas, paradas no tempo, não evoluíram, não amadureceram. O processo para elas não andou, pastor Daniel. E isso é um problema. E eu quero falar exatamente sobre situações em que a maturidade, por ela não chegar, situações anormais, elas continuam acontecendo nas nossas vidas. Comportamentos anormais, respostas anormais, assustadoras, continuam sendo dadas porque falta-nos maturidade. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Hebreus, ele vai falar sobre alimento sólido, ele vai falar sobre alimento líquido, que é o leite. O leite é um alimento próprio da criança. Então todos nós que um dia fomos criança, nos alimentamos com leite. E o leite tem a sua importância. Deixa eu te falar uma coisa, a alimentação através do leite não é para a vida toda, é para um período da sua vida. Então é o período em que você tem que ser desmamado. Existe um momento na nossa vida quando a maturidade bate na porta, o processo da maturidade começa a chegar, é quando você está recebendo a troca de alimento.
Quando uma criança é desmamada, ela passa por um processo, ela passa por uma etapa. Ela passa de uma etapa para outra e ela começa a receber o alimento sólido, um alimento mais forte, com mais substância, ideal para o seu organismo à medida que ele vai crescendo. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que a maturidade, ela é necessária. E o leite é necessário, mas por um período de tempo. Por um momento na nossa vida, por um tempo a gente precisa nos servir do leite. Mas depois a gente tem que largar o leite. Tem que se alimentar de um alimento mais sólido. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar em outra ocasião, eu vou antecipar essa parte, quando ele escreve à igreja de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, que ele vai tratar sobre a questão da divisão interna da igreja, sobre a preferência, né? E já vou começar falando, crente imaturo, ele tem a sua preferência. Eu gosto de fulano, mas ciclano eu não gosto. Eu gosto de ouvir fulano, mas ciclano eu não gosto de ouvir. Isso é imaturidade. Porque cada um de nós temos algo bom, importante a dizer, que vai servir para a sua vida. Então, o apóstolo Paulo chega e ele começa a falar sobre carnalidade. Ele diz assim: eu não posso tratar com vocês como espirituais, mas como carnais que vocês são. Porque o comportamento de vocês não são comportamento de pessoas maduras, são de pessoas carnais. Quantas pessoas estão enfrentando problema nas suas vidas porque o seu comportamento carnal, a maturidade ainda não chegou para ela, ela continua com um comportamento, a maturidade espiritual, ela continua com um comportamento carnal. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa maneira: eu gostaria de tratar com vocês de uma outra maneira, mas por conta da imaturidade de vocês, da carnalidade de vocês, eu tenho que tratar dessa forma. Eu também vejo Deus dessa seguinte maneira, querendo trocar o nosso alimento. Deus querendo, como diz o pastor Daniel, mudar a tratativa comigo e com você, mas nossa infantilidade, a nossa imaturidade impede que Deus nos dê um alimento diferente. Que Deus fale conosco de maneira diferente. Eu acho que o machado do bispo eu achei aqui em algum lugar e está comigo. Eu não sei, mas eu peguei ele. Cadê o pandeiro? Pegou. Chegou a hora, queridos, de nós rompermos com o comportamento infantil. Porque todas as vezes que você age infantilmente, na infantilidade, Deus vai tratar você dessa maneira. Você vai estar exigindo de Deus e daqueles que servem a Deus a dar sempre o alimento que você precisa. Veja que o apóstolo o Paulo, que eu acredito pessoalmente que é o escritor da carta é uma crença minha pessoal, que ele é o autor da carta dos escritores hebreus, eu não tenho base para falar sobre isso, mas pelo conteúdo eu acredito muito que seja Paulo. Ele vai dizer assim: vocês estão num momento da vida de vocês que vocês deveriam ser mestres, mas eu tenho que tratar com vocês como alunos, porque vocês ainda não amadureceram. Eu tenho que servir leite para vocês quando eu teria que estar servindo uma feijoada, quando eu teria que estar servindo uma rabada, quando eu teria que estar servindo um... Como é que é o nome do negócio do pastor Marco lá? O tartar. O tartar. Você não sei nem falar, isso aí, galera. Você imagina o cara com 40 anos de idade tendo que tomar leitinho na mamadeira? Porque se você não amadureceu, o tempo passou para você. Você passou da adolescência, você passou da infância, da adolescência, da sua juventude, você hoje está um adulto. E Deus tendo que dar TT, mamar, o marmanjo. Conheço muito assim, que fala TT era Melissa. E sabe por quê, pastor Daniel? Deus, ele não vai te dar um alimento que você não possa digerir. Deus não vai te dar um alimento que o teu intestino não vai conseguir trabalhar ele. Entenda uma coisa, Deus quer mudar, Deus nos trouxe aqui e pela ousadia no Espírito de Deus eu falo para você, Deus está querendo trocar o seu cardápio faz tempo, Deus está querendo trocar a sua alimentação faz tempo, mas você não amadurece, você não cresce, e aí Deus não pode mudar, porque se ele mudar ele te mata, e ele não quer te matar porque ele te ama. Uau! Pegou mesmo o machado, né? Eu achei aqui o machado. Deixou o machado ele aqui, ele achou. Agora deixa eu falar sobre coisas boas. Quando a maturidade chega, ela gera em nós
impermeabilidade. Essa é a palavra. O crente maduro, ele se torna um crente impermeável para as palavras ruins, para os momentos ruins. Sabe aqueles comentários, sabe aquelas flechas que atiram em você? Elas não entram em você quando você é maduro. Sabe aquelas palavrinhas, né, que são lançadas, que são ditas, que são declaradas em relação a você? Elas não te atingem, elas não entram em você porque você se torna um crente impermeável. Rapaz, pegou ar, hein? Pegou aqui, eu não ô gostei de você. Diego. Eu não gostei daquela palavra que você deu. Eu não tô nem aí, eu sou impermeável. Eita! Não entra isso em mim. Fulano não me cumprimentou. Isso não entra, eu sou maduro. Isso só entra em quem não é maduro. Crente que não é maduro, qualquer coisa entra nele. Eu tô numa condição aqui que eu não posso correr, cara. Você tá no... Eu queria correr agora. Não. É verdade. Tá pulando ali, ó. Igual eu fico. Não posso mais correr. Das picape aqui, não consegue sair. Meu Deus do céu, eu tô aqui balançando a perna, igual a Vanessa aqui, ó. Doido pra correr aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa atingir essa maturidade. Porque atingindo essa maturidade, você... Deixa eu falar um pouquinho sobre essa palavra impermeabilidade. O que é? Eu não quero dizer que vocês são ignorantes. Tem muita gente que sabe o que é isso. A maioria sabe. Mas tem gente que não sabe qual é a função dessa palavra, impermeável. Você derrama água, a água não entra. Você derrama suco, o suco não entra. Você derrama o álcool, qualquer coisa líquida, você derrama em um sofá impermeável. O sofá impermeável, a poltrona impermeável, ela é resistente, ela é rígida, ela não permite que coisas que lhe contamine entre dentro dela. Deixa eu te falar uma coisa, um sofá que não é impermeável, cai o café, entra, mancha, é uma dificuldade para você limpar, é uma dificuldade para você tratar ele, é uma dificuldade para você limpar ele. Mas um crente maduro, que é impermeável, o pastor não precisa estar limpando ele direto não, porque nada, sujeira, carrapicho, nenhuma sujeira, um líquido estranho entra nele, porque ele é maduro, ele é impermeável. Vasco. Tá pegando aí? Tá estreito, né? Tô gostando, cara. Eu não sei nem se eu quero aqui. mais falar. Não precisa. Uma outra coisa, quando a maturidade chega para nós, os nossos valores mudam. Fala aí, meninos. A Aline botou ali, não absorve. Isso, Aline, é isso isso aí, mesmo. Aline. Melhor definição. Pra Não absorve. Quando a maturidade chega, os nossos valores mudam. Olha o texto que o pastor Michel leu lá de Mateus 18. Os caras estão preocupados com o reino. Quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? Quem é o melhor lugar? Deixa eu te falar uma coisa, isso é para quem é imaturo, quem está preocupado com posição na igreja, com cargo. Deixa eu te falar uma coisa, quem é maduro é como o André, trabalha, quem é maduro faz a coisa acontecer, não está nem se preocupando com quem está com o microfone na mão. Quem é maduro de verdade está preocupado em produzir para o reino. Meu Deus. Deu ruim agora, Rodrigo. Deu ruim? Deu ruim pra mim, cara. E aí eu vou ser direto, pastor Daniel. Tem muito crente que precisa amadurecer, que só trabalha se for em público, em campo aberto. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vê o secreto. Eita, caramba. É. Vasco. Deus está muito preocupado com o teu secreto, porque tem muita gente fazendo coisa boa em público, mas no secreto está fazendo a coisa errada. Eita. O machado está afiado. E aí o que define sua maturidade não é o que você faz em público. Exatamente. É o que você faz em secreto. É o que você é secreto. um indivíduo, né, cara? Isso Boa. define a sua maturidade. Isso mesmo. Porque em público você pode pôr uma máscara e ser o que você quiser. Mas no secreto, que Deus vê tudo, é o que define a tua maturidade. Boa. Não, tamo junto. Tá mesma vibe aqui. Mesmo espírito. Cara, isso é poderoso, velho. Claro. Isso é poderoso. Quer falar? Não, vai lá, vai lá. Quando a maturidade chega, os nossos valores mudam. Tem gente meio que preocupado como os discípulos, tomando o tempo de Jesus para responder uma questão que não é agora. No reino, quem vai ser o maior? Isso é coisa de futuro. Nós estamos falando do agora.
Crente maduro, ele não está preocupado com o futuro, porque ele sabe que o que ele está fazendo agora está garantindo o futuro dele. Uau! E o reino dos céus, Que querido, isso, cara? o galardão é feito, é projetado, é realizado no presente. Lá na frente é outra coisa. Tem gente aí, pastor Daniel, que está preocupado, sabe? A imaturidade não deixa ele viver o presente, trabalhar o presente com excelência, porque ele está preocupado, será se eu vou sentar naquela cadeira melhor? Será se aquela posição lá de importância, de relevância na igreja, no trabalho, vai ser meu? Não, faça com excelência, seja uma pessoa madura, faça a sua tarefa com excelência, e o futuro a Deus pertence. E Ele que é justo, Ele vai te colocar no teu devido lugar. Quando a maturidade chega, Deus troca o nosso alimento. Deus muda o cardápio. E aí tem gente preocupada, mas esses caras, mais o bispo, mas eles batem. Eu acho que a gente bate porque é necessário bater. Enquanto você não amadurecer, Deus não vai trocar o cardápio, porque o cardápio aqui quem manda é Deus. Quem determina o alimento que vai ser posto à mesa é Deus. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não dá um alimento que vai matar você. Deus não dá um alimento que vai te dar dor de barriga. Deus te dá um alimento que vai te fortalecer. Deus quer trocar o seu alimento hoje. É isso mesmo, você aí, ó, que está me ouvindo agora. Deus hoje, Ele quer trocar o teu alimento. Pontou o dedo, sabe? Você é doido. Vai lá na câmera, vai lá. Deus quer falar para o Espírito Santo. Eita. Espírito Santo, o cardápio do meu filho é esse. Eu mudei. Ele amadureceu. Ele está pronto. Esse é o alimento ideal para ele. Ele desenvolveu. O escritor aos Hebreus está falando assim: eu queria falar com vocês num momento em que eu estaria falando a mestres, a homens capazes de entender a palavra, mas vocês não entenderam, vocês não evoluíram, vocês não cresceram. Sabe por que Deus está sempre falando a mesma coisa? Porque nós não amadurecemos. Porque a maturidade não chegou. E aí Deus tem que manter a didática. Quer saber uma coisa? Eu vou falar uma coisa, que Deus já está cansado dessa didática. Mas por amor a você, Ele continua mantendo a didática para salvar você. Rapaz. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá tomado aqui, hein? Vou passar para o pastor Daniel. Que Aumenta o isso, som. aumenta o som. Aumenta o som. Quem gostou, manda foguinho aí, irmão. Que isso, Não, vou de cara. água mesmo. Obrigado. Pra acalmar os ânimos aí. Escuta um pouco o som aí, dá uma relaxada, Relaxa. porque agora o machado cortou. Eu te bendirei. Glória a Deus. Só quem tá sendo abençoado aí, manda palminha. Faz alguma coisa aí pra gente saber que você tá vivo. Manda foguinho. Manda foguinho, fala que é isso aí, Lene Fernandes, Rodrigo, vamos fazer barulho nisso aqui, cara. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Que seja uma verdade, que seja um novo tempo mesmo para nossa vida, Amém. né? Verdade. Glória a Deus. Vamos lá para a última parte aqui? Ficou ruim para mim agora. Até parece. Ficou ruim para mim agora. Ficou embaçado. Como diz o pastor Marcos, moiou Dani. Mas vamos lá. Poderoso que nós já ouvimos aqui, né? De tudo isso que Deus tem usado esses caras aqui. Cara, eu tenho uma alegria, um privilégio muito grande de caminhar com eles, porque tem um filósofo que ele diz assim: se você quer crescer como pessoa, se junte com pessoas mais inteligentes que você. E aí, tô crescendo, cara. Esses caras aqui são sensacionais. Mas vamos lá, livro de Mateus, capítulo 18, o pastor Michel já leu, eu não vou reler, mas eu quero fazer algumas considerações aqui que são pertinentes a quando a gente fala de maturidade, né? Essa conversa ela não era de qualquer pessoa. Essa conversa estava tendo Jesus e 2 discípulos, né? Quando eles indagam a Jesus acerca de quem é o maior, quem é o menor, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Esses questionamentos
que eu acredito que na humanidade de Jesus, Jesus pensando na sua natureza humana, eu penso que ele ficou imaginando, pastor Iratan, cara, esses caras não estão aprendendo nada, andando comigo esse tempo todo. Não tô entendendo nada. Qual é o tipo de sentimento que está sendo gerado no coração desses caras? Um Jesus que não tinha dificuldade de, numa ceia, todos tomarem os seus lugares e ele levantar para lavar o pé dos caras. E agora esses caras estão preocupados quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à esquerda. Eles estão preocupados com um posicionamento, com uma posição eclesiástica, o que vai acontecer. E o pastor Iratan foi fantástico, porque os caras começam a alterar a agenda da vida. O que vai acontecer lá no futuro? O que vai acontecer lá no céu? Trazendo para o presente aquilo que é algo que vai depender muito do desenvolvimento de cada um. Não é? Não entendendo qual é o verdadeiro conceito do Evangelho. O que o Senhor ele diz sobre segui-lo? Vai lá, fala pro jovem rico, dá tudo que você tem para os pobres e me siga. Toma a tua cruz e me siga. Ou seja, a ideia de Cristo para me seguir, cara, não tem essa parada de status. Não é? Não tem esse negócio de posses. Eu tenho. Sabe? Eu sou muito contra esse negócio que o cara fala assim, eu sou abençoado porque eu sou de Deus. Então quer dizer que quem tá na prova não é de Deus, brother? Então quer dizer que quem por uma falha no processo, sujou o nome, fez alguma coisa, não tem Deus. Uma vez eu vi um cara falando um absurdo, se você tem o nome sujo, é porque você não anda com a... Então vem você pagar minha conta. Uau! Vem, ô madurão, vem você pagar minha conta então, porque você é santão. Você não, né? Pegou ar. Não, cara. Não tô nem vendo mais os comentários subir aqui, deixa eu ver aqui se tá subindo. Tá subindo. Aqui, ó. Olha o tanto que já passou aqui. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu acompanhar aqui, aí. Né? E aí Jesus começa a dar um exemplo, e o exemplo de Jesus, cara, foi extraordinário, porque Jesus pega uma criança e diz assim, aquele que não se torna como esta criança, ele não vai chegar nem na porta do reino. Porque quando a gente vai olhar para o sentimento de uma criança, como que a criança ela age dentro de situações, irmão, você, sinceramente, você já viu uma criança ficar 2 anos sem falar com a outra? Você já viu um adulto ficar 2 anos sem falar com o outro? Já. Jesus começa a dar um exemplo sobre o comportamento da criança, porque maturidade está linkada ao seu comportamento. Não é? Tem gente que vai passar a vida inteira e os seus comportamentos não vão mudar. Não vai atingir um nível de maturidade em Deus, porque quando Deus ele os compara como uma criança, a criança, quando ela tem uma visão a respeito de si mesmo, ela se humaniza. O adulto se monstrifica. Eita, uau. Psicologia agora. Caramba, você foi profundo, hein? Toca aqui. Cara, arrebentou. Não é? Arrebentou. Pastor Avan, você deu aula pra ele. Cara, a criança, irmão, a criança ela tem o poder de rir da sua própria prova. Qual que é a maior prova da criança quando cai o dente da frente? O que ela faz? Ela fica no espelho dando risada. E aquilo é a maior diversão para ela, porque esse é o sentimento da criança. Quando ela tem a visão a respeito de si mesmo, cara, ela enfrenta as dificuldades como se aquilo fosse a coisa mais normal possível. E era o que Jesus estava dizendo. Eu quero que vocês tenham uma maturidade tão grande que esse tipo de sentimento não permeie o coração de vocês. Porque quando a gente tem esse sentimento de quem vai sentar de um lado, quem vai sentar do outro, a gente está projetando algo que vai despertar o pior que há entre nós amanhã. Porque nós vamos viver a nossa
nossa vida em função disso, aonde que eu vai viver a vida, vai virar um monstro, e para chegar em algum lugar você vai derrubar quem tiver na sua frente. Agora a criança, ela não pensa assim. A criança não tem esse problema, porque quando a criança, ela olha para si mesmo, irmão, começando pelo olhar da criança. Criança não tem olhar altivo. Como é que a criança olha para um adulto? É aqui, ó. Onde é que a criança aprende a ser orgulhosa? Com quem ela aprende isso? Criança, ela não nasce mentirosa. Com quem que ela aprende a mentir? Ó, estão batendo lá na porta. Fala que a mãe não tá. Aí a criança tão inocente vai lá no portão e diz assim: minha mãe falou que ela não tá. Ah, pega ele e vaza. Essa foi boa. Cara, Você tá fazendo discípulo, olha o colega que falou aí. Você vai em discípulo lá. Pega ele, vaza. Jesus, ele tava dizendo para os caras: se você não tiver um coração que tem essa criança, essa humanidade que tem essa criança, que não olha para posição, que não olha para valores, porque criança, irmão, criança não vê valores. Criança não vê valores. Criança, quando ela gosta de uma coisa, ela não está olhando para o benefício daquilo. Cara, eu lembro de uma vez que era uma dificuldade muito grande. Eu vim de uma família pobre, né? E eu lembro que minha mãe economizou lá um dinheiro das costuras dela e ela comprou uma moto pra mim, que eu sempre gostei de moto. E ela comprou uma moto pra mim e uma moto pro meu irmão. Só que eu tinha um amigo meu que ele tinha um carrinho que eu era apaixonado por esse carrinho. A minha moto fazia um monte de coisa, um negócio legal. Só que o carrinho que era mais simples era o que eu queria. E eu cheguei, eu troquei a moto com o carrinho, porque era o carrinho que eu... E aquilo foi a coisa mais... E minha mãe falou assim: meu filho, eu paguei um dinheiro naquilo. Porque criança, ela não vê valores. Criança, quando ela tem uma visão a despeito de coisas, ela não tem valores. Não existe uma balança para a criança, pastor Iratan, que diga assim: ah, isso aqui custa mais caro, isso aqui... Não, a criança, ela olha, gostou, é isso que eu tenho. Sabe por quê? Porque a criança, ela não tem o sentimento de armazenar coisas. A criança, quando você vai olhar para o comportamento dela, se tu comprar uma cartela de Danone, ela quer tomar o Danone no dia inteiro. Sabe por quê? Porque ela só quer aquilo pro hoje. Quando Jesus leva o povo para o deserto e ele derrama o maná do céu, o que o povo quis fazer? Armazenar o maná. E Jesus dizendo assim: se armazenar essa bagaça eu vou estragar. Sabe por quê? Porque a criança sabe que está debaixo da dependência de um pai. E ela vai tomar aquele Danone inteiro, porque amanhã o pai vai prover de novo. Agora a gente vive vivendo a nossa vida armazenando coisas, armazenando coisas. Imaturidade. Falta de confiança também. A criança, a respeito de si mesmo, ela se humaniza. A criança, a despeito de coisas, ela não vê valor. Agora a criança, a despeito do outro, ela vê amizade. E o que a gente vê a despeito do outro? Disputa, poder, posição. Onde eu vou sentar? Onde eu vou sentar, é isso. Criança não tem problema no lugar que você coloca ela. Fica aí e não dá um pio. Criança fica lá. Criança não se move. A criança, ela se move debaixo de uma ordenança. O problema dos imaturos é que eles querem tomar o seu próprio rumo. Querem fazer da maneira que eles querem. E ainda são capazes de dizer: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Sabe o que é poderoso? Jesus está olhando para uns caras que estão debatendo
entre eles ali, que não tinha união nem entre eles, porque se um está preocupado, imagina o coração do outro. Diz, não, mas peraí, eu peguei água pro mestre, então eu devo ter direito a alguma coisa, né? Não, mas eu caminhei mais tempo com ele, então eu tenho direito de alguma coisa. Aí no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 3, a Bíblia vai dizer que nós temos que considerarmos o outro superiores a nós. Quando eu olhar para o outro, eu tenho que enxergar no outro alguém que vai me ensinar alguma coisa. Isso é maturidade. Sabe o que é maturidade na vida? É você chegar a um nível de você entender que você não é dono da verdade, que você não sabe de nada e que você continua aprendendo a cada dia. Uma vez Jesus está pregando para a multidão e não tinha comida. Acabou a comida. E Jesus disse aos seus discípulos, eu não posso dispensar essa multidão. Dei você de comer aí. Né? Aí um outro olha para Jesus e diz, onde que nós vamos comprar uma hora dessa? Não tem mais lugar para comprar. Nem lugar, nem dinheiro. Né? Nem lugar, nem dinheiro. Nós não temos nada para comprar. Aí deixa eu conjecturar com você. Imagina, é conjectura, irmão, não é heresia não. Né? Imagina o pai e a mãe dizendo pro filho, vai lá meu filho, compra 5 pães, 2 peixinhos e traz aqui pra gente, né? Pra gente se alimentar. Só que o menino no caminho para na multidão onde está Jesus ali e vê os discípulos tudo apavorados. Quem sabe perguntando para os adultos, tu tem um pão aí? Tu tem alguma coisa aí? Né? Procura entre... Né? Aí o menino, criança, não tem problema em repartir nada. Isso é profundo. Criança não tem problema em repartir as coisas. Só os imaturos, né? Não tem dificuldade, né? Imaturidade me priva de ser bênção na vida do outro. Uau! O menino diz assim, quem que tá precisando de Jesus? Tá aqui, ó. 5 pães e os 2 peixinhos. Quem sabe Jesus pergunta para ele, onde vocês encontraram? Um menino que tava aqui. Cadê? Traz o menino aqui. Aí Jesus vai dizer, aquele que não se torna como uma criança. Porque a criança ela não tem problema com valores. A criança ela estava olhando para o espetáculo que ia acontecer ali, o espetáculo do milagre. Sabe que às vezes o que impede o milagre de Deus acontecer em nossa vida é que a gente não tem a expectativa de uma criança. Fala para uma criança que você vai levar ela para a praia amanhã, ela nem dorme à noite. Sabe por quê? Porque ela tem expectativa. Ela nem dorme, sabe por quê? Porque ela quer que o amanhã chegue, porque ela está debaixo de uma promessa, cara. Sabe por quê que os imaturos, eles desistem da caminhada? Porque a promessa que Deus fez para ele não gerou expectativas futuras. A promessa que Deus fez para ele um dia já apagou do coração. Deixa eu falar aqui para pessoas que entrou nessa live hoje. Por que que você perdeu a sua esperança? Porque a imaturidade alcançou o teu caminho. Mas hoje Deus ele quer te refazer. Ele quer renovar essa esperança. Uma vez, Maria Eduarda estava correndo lá no quintal de casa, correndo. Maria Eduarda gosta de correr. 11h30 da noite, Maria Eduarda correndo. Aí eu disse, minha filha, eu até filmei no dia, ela correndo. Aí eu desci, que eu achei aquilo extraordinário. Que ela corria, batia na parede, corria de novo e conversando com os amigos imaginários dela que ela tem. E eu disse pra ela, Maria, o que você sente quando você corre? Ela disse, nada. Eu entendi. Aí Deus falou comigo, pastor Atan, quando a gente está em movimento, a gente não tem tempo para ficar parando, para ter infiltrações. Quando a gente está em movimento correndo em Deus, quando a gente está correndo em Deus, sabe quando a palavra diz assim, correrão, não se cansarão, subirão, não se fadigarão? Quando Maria Eduarda diz para mim, eu não sinto nada, pai. Eu entendi que Deus queria falar comigo, meu filho. Enquanto tu correr em destino a mim, nada vai parar você, nada vai te cansar, nada vai fazer com que você... Cara, era 11h30 da noite. Dormir para Maria Eduarda é perda de tempo.
Diz pra criança que tá na hora dela dormir pra tu ver. Porque a criança, ela não quer dormir cedo. Não acorda cedo, mas não quer dormir cedo. Por quê? Porque ela quer extrair o máximo daquele dia. Você quer ter maturidade em Deus? Extraia o máximo do dia que você está vivendo hoje. Seja com a tua família, seja com teus filhos. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de maturidade, por não aproveitar o tempo que Deus tem dado a você? Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Tenha o melhor dia com a tua família. Isso é coisa para maduros. Agora o que o imaturo faz? Fica arrumando problema. Fica arrumando picuinha. Sentimentalismo. Rapaz, pegou lá. Quanto mais cara feia pra ele é melhor. Deus quer te amadurecer, cara. Aleluia. Caramba, sabe? Maturidade em Deus, cara. Quanta gente imatura, sabe? Uma palavra desestabiliza o cara. Um negocinho de nada desestabiliza. Irmão. Vai ler a Bíblia, cara. Vai, sabe? Vai crescer. Vai crescer em Deus. Quem vai sentar da sua direita? Quem vai sentar? Irmão. Sabe? Fala aí, Tan. Fala alguma coisa, Vou Tan. falar uma coisa que eu lembrei. Fala aí, cara. No nosso bate-papo de ontem em Guararema, na nossa caminhada, ali descontraído, o bispo falou uma palavra que se encaixa aqui no que nós estamos falando. Ele estava falando sobre pais. Ele está falando assim que os pais, eles não formam criança, ele forma adulto. E eu lembrei agora, quando você estava falando, que você está falando sobre a Maria Eduarda, que você está falando sobre o que a criança, ela aprende a mentir, porque ela vê o adulto mentindo. As crianças, elas fazem coisas que elas veem os adultos fazendo. E teve um momento também, Jesus tinha que lidar, irmãos, com essa imaturidade das pessoas, porque essa maturidade era resultante do ambiente familiar que elas tinham. A mãe de 2 discípulos, eu não sei se é dos mesmos, mas chegou uma vez para Jesus e falou assim: eu quero te fazer um pedido, Jesus. Que quando o Senhor chegar no seu reino, que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à esquerda. Lembra disso? Dessa passagem? Percebe que a mãe, ela está alimentando, ela está gerando na formação do caráter do seu filho a infantilidade de querer antecipar os fatos, de querer colocar, como diz um provérbio popular, né, os bois à frente do carro, inverter a ordem das coisas. Só faz isso quem é imaturo, quem não tem maturidade. Quem tem maturidade entende o tempo certo de todas as coisas. É isso. E eu e você, pastor Daniel, nós como pais, nós somos formadores de indivíduos que amanhã terão que se apresentar diante de Deus sendo maduros ou imaturos. Eu não posso instigar os meus filhos a querer sempre os melhores lugares. Eu tenho que instigar os meus filhos a estar preparado para se assentar nos melhores lugares quando eles forem chamados. É isso. Isso é maturidade. Eu não tenho que formar o meu filho para ele ser o melhor da turma, porque ele precisa sentar no melhor lugar. Não, eu tenho que ensinar para o meu filho que ele é o melhor da turma, porque sendo o melhor, o reino dos céus vai preparar o melhor lugar para ele. Não é ele que vai escolher o melhor lugar. Glória a Deus. Cara, isso que você está falando é poderoso. Eu me lembrei de uma passagem aqui no livro de Timóteo, capítulo 4. Paulo, além de montar igrejas, além de ser um grande fundador de igrejas, ele foi um grande discipulador. Sim. E o que Paulo ensinava era maturidade para os obreiros dele. Até a saudação madura, Paulo ensinava. Paulo sempre falava de equilíbrio. Paulo sempre dizia: Pedro, né? Se bem que eles não se davam muito, mas Pedro, não é também, sabe, só esse negócio, porque Pedro era do reteté. E o Paulo era um cara mais conservador. E Pedro mudava de comportamento. A questão de Paulo com Pedro era imaturidade. Era imaturidade. Ele se comportava diferente dependendo do ambiente. Porque Pedro, ele não aceitava ser contrariado. Sabe qual é o maior problema do imaturo? É que você não pode contrariar ele. É, isso mesmo.
É uma das características. Contrarie um imaturo e você vai ver quem ele é. O imaturo não aceita ser contrariado. Mas sabe qual que é o problema do imaturo? Que ele até constrói uma carreira digna aos olhos humanos. Porém, ele não consegue gerar solidez no seu interior. A Bíblia vai dizer que quando Paulo ele está sendo cuidado por Lucas, porque Lucas era médico, e ele vai fazer uma carta para o Timóteo, e ele diz assim para o Timóteo: Timóteo, venha ter comigo depressa, antes que chegue o inverno. Ou seja, antes que o meu corpo gele, antes que eu vá embora disso aqui. Porque o tempo da minha partida, ele é chegado. E aí Paulo, ele dispara algo que ele tem no coração e ele fala da imaturidade de Demas. Porque ele vai dizer, o Demas, ele amou o tempo presente, ou seja, começou bem, mas se perdeu no caminho, por falta da imaturidade. Irmão, a imaturidade ela é perigosa, porque ela vai falar que você está pronto, mas você não está pronto. A imaturidade, ela vai dizer que você vai até a morte com ele, mas a maturidade vai dizer, Satanás está pedindo para se andar com as tuas convicções. O que Pedro disse? Se for preciso, eu vou até a morte contigo. Jesus olha para ele e diz assim, eu vou mostrar que você está imaturo. O diabo pediu para se andar com a tua vida hoje. E vou te dizer mais, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, cara. Você vai se mostrar quem é. Você vai se mostrar quem você é. Aí Paulo ele vai falar do Demas. Ele vai dizer assim, Demas amando o tempo presente, ele ficou lá em Trode. Ou seja, quem sabe o cara se encantou com aquilo que estava acontecendo. Irmão, até para o evangelho, até para o ativismo no evangelho nós precisamos ser maduros, senão a gente se perde, senão a gente se arrebenta na vida. Deus está nos trazendo para um tempo de maturidade. Ouça essa palavra em nome de Jesus. Deus quer que você leve a sua família para o destino, até o final. E Deus conta com você. Deixa eu falar aqui para pais de família que estão aí. Para onde você está levando a sua família? Qual é o destino que você está dando a elas? Como que está o seu equilíbrio emocional aí? O que você tem gerado no coração dos teus filhos? Quando teus filhos olham para você, eles enxergam paternidade? Será que tem maturidade suficiente aí? Machadinha passou aqui, hein? A nossa maturidade, pastor Daniel, ela vai determinar as propostas de Deus para a nossa vida. Que isso? Ela é determinante. Deus vai propor algo de acordo com a nossa maturidade. Você tem capacidade de administrar 2 talentos? Deus vai te dar 2. Você tem maturidade para 5? Deus vai te dar 5. Mas o imaturo não, ele sempre acha que ele tem maturidade para administrar 10. E Deus deu 5 para ele e está revoltado. Deus não dá nenhuma tarefa para você administrar, executar, que vá além da sua capacidade. Deus não é incoerente. O imaturo, ele não senta para aprender com ninguém. O imaturo, ele quer estar em atividade o tempo todo. O imaturo nunca vai dizer para você que ele não sabe. O imaturo, preste atenção, o imaturo vai dizer para você, já ouvi falar. Mentira. Ele vai pesquisar para depois debater com você. O imaturo nunca vai aceitar que o outro está na frente dele. Aí o Filipenses vai dizer assim, cara, para com isso. Considere o teu irmão maior do que você. Né? Considere uns aos outros maiores do que você. Na minha casa, a Vanessa é maior que eu. Porque com finanças é ela. Não é para mim o Ministério da Finança. Se o Ministério da Finança ficar na minha mão, vai dar ruim. Ela controla. Por quê? Maturidade em Deus, irmão.
Maturidade em Deus. A gente precisa ter essa maturidade. Essa palavra que você acabou de falar aí, repetiu ela 2 vezes, para você olhar para o outro e ver ele superior. Olha que coisa extraordinária esse versículo está falando para nós, pastor Michel e pastor Daniel. Quando eu olhar para você, eu tenho que enxergar em você superioridade a mim. E quando você olhar para mim, você tem que enxergar superioridade em mim para você. Presta atenção para você entender em que nível você está de maturidade. É quando eu olho para o pastor Michel, eu identifico nele superioridade. Aí quando o pastor Michel olha para mim, ele identifica em mim superioridade. Não sou eu que determino a minha superioridade. Entendeu aí? Não sou eu que determino, é a visão que eu tenho. E se eu estou na palavra, eu olho para o pastor Daniel, independentemente de cargo eclesiástico, ele é meu superior. Mas você só tem essa Uau! visão quando você atinge a maturidade. A maturidade. Quando você atinge. A Porque se maturidade. você É isso atinge aí, a Shell. maturidade, É você isso se aí. acha sempre superior. Aí quando eu olho para o pastor Daniel, o sentimento que a maturidade gera em mim, eu sou teu servo, cara. Eu sou teu servo. isso? Não é o que a igreja diz que ele é, não é o cargo, não é a unção, não é o título, não é o diploma. Eu sou uma pessoa madura e a Glória. maturidade gera em mim um espírito Glória. de servo. À medida que eu olho pro pastor quero Michel, correr. independentemente do que ele é, cara, eu sou teu servo. Glória. Eu desafio você nessa noite. Olha o meu desafio. Cara, coloca o nome aí de alguém que você considera superior a você. Marca essa pessoa. Profundo isso, profundo. Cara, isso é, Vamos exercer maturidade aqui. isso é abençoador demais, cara. Vamos começar a exercer maturidade aqui. Eu não sei se é antiético, mas a gente pode falar de nós mesmos. O Chá propôs isso daí. Deixa eu falar um negócio. Esses dias a minha filha Melissa, ela tá aí, a minha gatona. A nossa tradutora. Não que Eduardo é linda. Mas a Melissa, eu tenho que ter um cuidado com ela agora, porque ela já tá chegando com numa 18, fase que vai começar, né? Fala logo. Não As vou propostas falar. ruins vão As chegar. propostas ruins vão chegar. Então, assim, esses dias ela falou assim, pai, quando você subir, traz água pra mim. A minha filha. O que eu fiz? Eu peguei uma taça, eu cortei um limão, eu botei na ponta da taça. Obrigado. E eu subi com a taça e entreguei pra ela. Minha filha. Sabe o que eu estava comunicando pra ela? Você é superior a mim. Independentemente de seu pai. Você tem coragem de fazer isso com o teu filho, cara? Uau! Você tem coragem de levantar aí do sofá onde você tá agora e pegar água pro teu filho? Porque às vezes tu fica falando, trabalhei pra dar educação, agora é ele que tem que fazer por mim. Isso tá errado, cara. Isso você está gerando no teu filho para que ele faça com a esposa dele amanhã, com os filhos dele amanhã. Sabe o que eu quero que as minhas filhas façam? Que elas tratem os filhos delas da mesma maneira que eu trato elas. Vamos falar da gente? Sabe uma coisa bacana? E aí a gente tem... eu não sei se é muito... se é ético falar de nós mesmos, mas o pastor Michel, ele fez essa proposta da gente falar da gente mesmo. Por quê? Nós estamos vivendo um momento em nossas vidas que nós estamos atingindo um processo de maturidade. Não é vanglória isso daí, não. Não é puxar a brasa para o nosso assado. Aqui é muitos anos de evangelho aqui. É muito tempo Se de caminhada, é muita vivência. Vai dar muita caminhada aqui. Vai dar muita caminhada aqui. Passa de 100, um século. E o nosso chefe nasceu no berço. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver a oportunidade de encontrar nós 4, nós 5, que são os mais próximos, né? O pastor Marcos, o bispo Cosme, aí você vai ver a gente chamando Tan, Shell, Dani. Por quê? A gente não tem esse negócio, pastor, é mais aqui, mais na igreja. É até difícil, falar pastor. Até nos constrange. Quando alguém chama eu de pastor, já me constrange. E um dia, em uma conversa informal na casa do nosso bispo, a gente trabalha com transparência, irmão. A gente fala transparência.
Os meninos aqui são testemunhas. Ele chegou para nós e disse assim: vocês têm autoridade, vocês têm a minha liberdade para me questionar acerca de qualquer situação que eu esteja saindo do prumo. Diferente do imaturo. O imaturo, ele olha e ele diz assim: eu sou maior do que você. A minha autoridade é maior do que a sua. Ele já está colocando uma condição assim: eu sou um ser superior a você. Você não pode falar comigo como eu falo com você. E entre nós, cara, aqui entre nós, não tem essa diferenciação. Eu acho que a gente está atingindo esse nível de maturidade, pastor Daniel, porque a gente não tem disputa por espaço. Quem vai sentar à direita, à esquerda e tal. Apesar que quem mais senta do lado disso sou eu. Você quer ver um exemplo? É mesmo. Sou eu. Você nem chateado. Quem põe a mão no ombro sou eu. Você sabia, cara, olha que Deus fez me lembrar aqui agora. Quem aqui já teve o carro manobrado pelo pastor Marcos? Manda um foguinho. Eu já tive. Quem que chegou na igreja e o pastor Marcos falou assim: me dá a chave do carro aí que eu vou manobrar pra você. O pastor Marcos! Quem teve. Vai lá. Quem já teve o carro manobrado pelo pastor Marcos? Eu vou mandar fogo, que eu já tive vários. Cara, se isso não é maturidade, eu não sei o que é maturidade. Servo, é esse o sentimento que nós estamos aqui te apresentando como maturidade. E tem mais, deixa eu te falar. Não é ter o carro manobrado, Dani, porque eu cheguei na igreja e ele pegou meu carro, não. É porque eu cheguei na igreja e não tinha vaga, o meu carro ficou longe. Aí eu estou preocupado com o culto. Aí daqui a pouco, o cara chega com a chave e fala assim pra mim: o teu carro tá aqui perto, tá? Ele põe o nosso carro lá. Cara do céu! Que cuidado. Quem aqui, pelo amor de Deus, já foi pego num dia de chuva com guarda-chuva pelo pastor Marcos? Ó, cara é demais, cara é demais. Nós estamos esperando. Mas tem foguinho aí, ó. Tem foguinho chegando. Tem foguinho chegando. Você era pra mandar foguinho, que não pode agora. Cara, essas coisas faz com que a gente cresça em Deus de uma tal maneira, pastor Michel, porque, cara, eu não sei vocês, Tá bombando o foguinho. mas a gente vem daquele regime de honra, de poder, de cadeira, de posição, desse negócio, toda essa bobagem, sabe? Esses dias eu ministrava uma pessoa sobre essa questão pastoral. Ele chegou na minha casa e falou assim: pastor, eu estou sendo aprisionado no ministério, onde o pastor fala para mim que se eu não fizer eu vou acarretar um peso sobre a minha vida. Olha lá o que o Leandro, desculpa, o Leandro está escrevendo: pastor Marcos já me esperou com a minha família na chuva, com o guarda-chuva. É isso aí. Ele não é diácono não, ele é pastor, tá? Pastor. E não tem problema não, cara. E eu ministrava a esse jovem que isso é um aprisionamento, isso é falta de maturidade desse pastor. Sabe, porque o pastor tem medo de perder a ovelha, por isso ele aprisiona. Aqui nós não temos medo, sabe, porque nós estamos debaixo de uma visão do Espírito Santo. Nós seguimos aquilo que a Bíblia nos diz que tem que ser. Ô Tan, você tem medo de eu tomar teu lugar? Eu não. Tem medo disso? Eu não tenho lugar, eu tenho. Não tem lugar? Nós não tem nem lugar! Eu não tenho nem lugar, cara. Aliás, deixa eu falar uma coisa que o pai do amigo meu sempre falava quando ele tomava umas pingas e chegava em casa. Olha o que ele falava. A mulher dizia assim: Nós vamos ser expulsos da live. Fulano, você já chegou bêbado de novo? Ele dizia assim: eu não sou daqui nem vim pra ficar, tô só passando uma chuva. Eu não tenho nada aqui, um lugar aqui não me interessa. Cara, é terrível. Cara, como é sensacional estar com vocês. Demais. A gente ri, a gente chora, a gente ora. Isso aqui é uma comunhão em Deus, cara. O nível E não é cargo, não tem discrepância. Aqui entre nós, o nível é igual. Não há discrepância. O Dani não está aqui, eu estou aqui. O Shell não está aqui, não está aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos bispos. Porque eles têm projetado isso em nós. O momento que nós estamos vivendo, sobretudo você aí que faz parte de liderança de igreja, olha para as pessoas, você que se julga ser a autoridade máxima da sua igreja, olhe para as pessoas e enxergue nelas o que a Bíblia diz que você tem que enxergar. Enxergue superioridade nelas. E elas vão ter a mesma visão de você. Glória. Tem pessoas, pastor Daniel, que querem impor a autoridade. Você não precisa impor, você precisa conquistar. Falou tudo. A autoridade não se impõe, se adquire. Adquire. Uma vez eu vi um pastor, não vou citar o nome dele, O negócio tá pegando, hein? que alguém disse assim pra ele: me respeita. Ele disse: não, mas respeito a gente não pede, respeito a gente merece. É isso mesmo.
Não é? Você se torna E aí, merecedor, né? Você se torna merecedor de respeito. E aí você usa aquele ditado, né? O exemplo, o falar, ele te ensina, mas o exemplo ele te arrasta. É isso. Aí sabe o que Leia aí o que o pastor Marcos escreveu aí. o que ele escreveu, cara? Que ele já falou muitas É que vezes. já subiu tanto Tá aqui, comentário ó. ali. Ele que falou travou, assim, eu tô meu. O meu aqui. tá travado de tanto Ei, comentário, gente. ele falou aqui, Tá ó. travado. Ó, eu tô aqui só pra carregar a Bíblia. Cara, esse cara é servo demais. Esse cara, ele é sensacional. E é bonito, hein? E é um lorde. E é hein? bonito. Faz um tartar. Pensa num servo bonito. Gente, que culto poderoso aqui o nosso, hein? É, vamos ter que apagar. Já deu 9 horas e Nós 5 vamos ter que ir minutos. embora, porque- Nós vamos ter que ir embora. Tá tão Senão o gostoso. bispo vai matar a gente. Senão a gente já tá extrapolando no horário aqui. Mas eu gostaria de... Você que foi abençoado hoje aqui por nós, bota foguinho, porque quanto mais comentário você vai colocar aí, o que o Facebook vai entender? Que isso aqui é É relevante. relevante, É. extrema relevância para sua vida. E aí, o nome da página vai lá pro topo, porque se torna relevante. Aí minha esposa mandando um monte de coraçãozinho pra mim, né, amor? Com certeza que é pra você, né? Olha lá. Tá subindo o foguinho. Tá manda o subindo foguinho. foguinho. Cara, é extraordinário o que Deus tá... A gente começou aqui com mais de 40 pessoas, Nós chegamos continua a aí. 62, chegamos a 62. Chegamos a 62 E o povo tá aí. e o povo tá aí, tá todo mundo ali, né? Quem não tá em casa aí, tá na praia, tá em qualquer lugar, bota aí o lugar que você tá, pra gente abençoar a sua volta, né? De amanhã, pra gente orar por vocês, pra gente abençoar a vida de vocês. O pastor Michel tá incumbido agora de fazer a oração do fechamento aqui, né? E cara, tá tão poderoso a gente junto aqui que não dá vontade de ir embora. Vamos fazer assim, o pastor Michel ora, a gente se despede rapidinho, que o nosso tempo já foi. Vamos falar rapidinho da nossa proposta. Nós estamos aqui para amar, viu? Nós estamos aqui para acolher, nós estamos aqui para dar destino para você. Acolher, amar, dar destino é a nossa missão e a gente não foge da nossa missão. Fala aí, Dani, sobre a live de terça-feira. Terça-feira tem a bispa das meninas. Terça-feira. A bispa, ela, cara, É incrível. ela é incrível. Você precisa conhecer ela. Tá? Deus tem usado ela de uma maneira profética poderosa nesse tempo. Diferente de nós, é totalmente Diferente de diferente. nós. A gente é As minhas mensagens são muito contemporâneas. O Tan, ele vem naquela parada textual. Deus O é Shell, mais histórico, o Shell já é o histórico. nosso teólogo aqui. Então, dentro de cada, né? Dentro de cada ambiente aqui, Deus tem feito algo poderoso com a gente. Porém, a bispa, nesse tempo, Deus tem levantado ela Tem sido um como ministério profético. voz da profética, cara. bispa. A bispa Então- tem sido uma mulher usada. Não perca a live de terça-feira, que tem sido um momento aqui extraordinário de Deus para a vida de muita gente, né? De muita gente E mesmo. que tem sexta-feira sido o nosso encontro alcançado. presencial, se inscreve lá. Se você não conseguir se inscrever aí, entre em contato com o bispo, no administrativo, com a Ellie, com a Ilane. Sexta-feira é o nosso culto da família. E isso é o tema da família, vai ser uma ministração culto para a da família. E se você tem sido abençoado, ó, O bispo tem Vai lá. uma mensagem para a família que você precisa estar lá, cara. vai E lá aí, no você link. quer nos conhecer? Você vai nos ver lá. Nós vamos estar lá. Não pode É isso abraçar, aí. mas Nós um vamos estar lá soquinho, junto e O misturado. soquinho pode. soquinho pode. Ora, pastor Michel, a gente se Vai ser despede. demais. Nosso tempo já foi. É isso aí, queridos. Que É Deus gostoso abençoe. demais. Vamos orar um pouquinho e agradecer a Deus por esse momento que nós passamos. Pai querido, Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós sentimos a tua graça, Michuga. Nós entendemos aquilo que o Senhor tem proposto ao coração dos nossos bispos e chegado a nós como servos da sua casa. Pai, que o Senhor venha dar direcionamento para essas vidas. Pai, que a maturidade ao qual foi ministrada aqui, que o Senhor colocou em nossos corações, possa alcançar os lares. Sabemos, Pai, que não é fácil, mas o Teu Espírito é quem nos molda todos os dias, Senhor. O Teu Espírito é quem trabalha e quem coloca tijolinho por tijolinho, Senhor, nos fazendo, nos tratando, nos levantando, nos restaurando. Aleluia! Pai, eu sei que aí do outro lado tem famílias que estão totalmente destruídas por Sim, situações. Senhor. Mas, Senhor, nós aqui profetizamos como servos, Pai. Sim, Senhor. Como servos que estamos aqui para acolher, para amar, para dar destino. Nós profetizamos um novo tempo, Pai. Amém. Nós profetizamos uma nova história. E aquele que está caído, ele vai se levantar pelo poder do Espírito Santo.
Aquele que está triste, ele vai se renovar as suas forças e a alegria do Senhor vai ser a força dele. Amém. Pai, nós abençoamos a cada lar, a cada casa. Pai, eu quero abençoar aqui cada filho. Pai, eu quero abençoar aqui cada esposa, cada esposo, cada vovó, cada vovô que está aí do outro lado aí, ouvindo, Senhor, e aprendendo da Tua palavra. Que essa maturidade venha entrar nos corações, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Pai. Para que nós possamos andar dentro do Teu chamado, dentro do Teu propósito, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que nós temos um objetivo maior, que é ir morar no céu, Senhor. Sim, Senhor. Por isso, Senhor, direciona as nossas vidas, direciona essas famílias, direciona essas casas, direciona, Senhor, os sacerdotes deste lar. Pastor Daniel pregava aqui o que os sacerdotes estão fazendo a maturidade. Pai, levanta homens, Pai, homens, Deus, não meninos, homens espirituais, Aleluia. homens que estejam dispostos a dar destino à sua família, Sim. Pai. Porque o que nós temos visto é meninos, moleques, mas o Senhor levanta homens hoje através dessa palavra. Restaura casamento, restaura lares. Ah, Pai, eu profetizo agora sobre cada lar, sobre cada família, que levantarão homens profetizando para destino para sua casa. Sim, Senhor. Nós somos um ministério, Senhor, que nós vamos ver famílias restituídas.